Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai visualizar este vídeo. Desde já, a paz do Senhor Jesus a todos os meus amigos, seguidores deste canal, Palavra de Reflexão, Falando com Deus. Neste domingo, dia 4 de agosto de 2024, o Senhor Jesus tem uma palavra para o seu coração neste canal. Querido amigo, querido irmão, seja bem-vindo no canal. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe este conteúdo para outras redes sociais e que o nosso Deus possa te abençoar muito por este ato que você irá fazer. Desde já eu quero agradecer ao meu bom Deus por amanhecer com vida, por já ter trabalhado, vivido, por já ter vivenciado esta manhã maravilhosa que Ele nos concede. Eu tenho aqui uma palavra de Deus para o seu coração, alguns minutos, para a sua reflexão. Como o nome do canal é Palavra de Reflexão, Falando com Deus, nós vamos aqui falar alguns minutos e logo mais, às 2 horas da tarde, estaremos pelo Facebook com uma live ao vivo, onde estaremos falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens que foram lançados pelo rei Nabucodonosor na grande fornalha de fogo ardente. Queridos irmãos e amigos, nesta manhã de domingo, eu quero deixar aqui para você, para a meditação da sua alma e da sua vida, uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15 e o versículo 21. Aonde a palavra de Deus aqui nos traz uma passagem maravilhosa. Vemos aqui que Mateus, Marcos e Lucas são livros sinóticos. Livros sinóticos são livros que falam o mesmo assunto. Livros sinóticos são livros que falam e acompanham e vivenciam a mesma história. Mas vemos aqui que somente no livro de Marcos fala sobre Simão Cirineu. Este Simão que foi constrangido aqui em Mateus e em Marcos fala sobre esse Simão que foi constrangido a levar a cruz de Jesus Cristo. Em Evangelho de Marcos, capítulo 15 e o versículo 21, a Bíblia diz assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Queridos irmãos e amigos, vemos aqui esta manhã maravilhosa, onde o Senhor Deus nos concede para falar a vocês uma passagem importantíssima da palavra de Deus. Aonde vemos aqui uma passagem onde Jesus já ia para o caminho do Gólgota, que traduzido mais perto significa lugar da caveira, aonde ele foi crucificado ali. Vemos que ele já tinha sido preso ali, já tinha sido preso na madrugada de sexta para amanhecer sexta-feira, de quinta para sexta, ele já tinha sido preso no jardim do Getsêmani, já tinha sido levado ao Sinédrio, já tinha sido apresentado aos 2 sacerdotes, Anás e os 2 sacerdotes ali o condenaram. Os 2 sacerdotes ali injustamente o condenaram com falsas testemunhas. Anás, ele levou Jesus para Pilatos, que devolveu a Herodes, e teve todo aquele trama ali para tentar acusar, na presença de todo esse povo, e ainda não teve argumento de acusação, mas como estava escrito, como estava predito pelos profetas, o nosso mestre foi acusado injustamente, foi julgado de madrugada. Naquele tempo não poderia julgar ninguém de madrugada, mas porque alvoroço do povo
por medo que o povo alvoroçasse, eles julgaram Jesus às escondidas, à madrugada, para que o povo não visse o julgamento, para que o povo não soubesse do julgamento. E aí foram lançados ali falsas testemunhas, foram lançados ali perante os sacerdotes da época e do ano, perante o Sinédrio, perante Herodes e Pilatos, e até que então disseram: olha, não vejo nada contra este homem, não tenho acusação contra este homem, mas o costume que na Páscoa se crucificava um e se soltava o outro, era costume, e o povo, a tumba, ou vamos dizer assim, a multidão que escolheria quem iria morrer ou escolheria quem iria viver. Mas automaticamente os judeus persuadiram a multidão a gritar ali: solte Barrabás e crucifica Jesus. Solte Barrabás e crucifica Jesus. Esse foi o grito da multidão e da grande tumba que estava ali. E automaticamente mandaram crucificar a Jesus, mesmo inocente, mesmo não devendo delito, mesmo não devendo nada. Mesmo naquele momento já começaram a sessão de espancamento, já começaram a sessão ali de açoites, já começaram a sessão de maus tratos, porque todo mundo que ia ser crucificado passava pela sessão de açoite, de escárnio, de humilhação. Muitos nem sobreviveriam. Naquela época, muitos não conseguiam sobreviver ao escárnio e aos açoites acometido aquela pessoa condenada à morte. Muitos morreram durante os açoites, porque o açoite era um chicote com 3 tranças de couro e na ponta teria ou osso amarrado ou um pedaço de ferro, para prejudicar grandes ferimentos, para prejudicar grandes cortes e sangramentos, e pela hemorragia do açoite, as pessoas ali mesmo ficavam mortas no tronco, e esvaecendo de sangue, e morriam-se de hemorragia. Mas Jesus suportou, Jesus aguentou tudo, calado, inocente, porque Ele disse que iria cumprir. E lá naquela mesma madrugada Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, eu todavia estou aqui para fazer a tua vontade, mas se tu quiser, se for possível, passa de mim esta hora, este momento. Porque Jesus disse isso? Jesus estava vivendo uma grande agonia, ele estava ali sofrendo. Jesus, imagine comigo, queridos irmãos, momentos antes de ser crucificado, horas antes de ser preso, humilhado, cuspido, espancado, açoitado com murros, açoitado com golpes, com reiadas e chicotadas. Jesus já sabia o que iria passar, Jesus já sabia o que iria acontecer com ele. Mas ele disse para os discípulos: olha, ficai aqui um momento, que eu vou além orar, eu vou além buscar ali a presença do meu Pai. E a Bíblia diz que ele chorava durante a oração da madrugada, minutos antes de ser preso. Jesus orou e chorou, e as suas lágrimas, o seu suor se transformavam em sangue, em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Ali eram nossos pecados, ali eram nossos erros, ali eram as nossas transgressões, ali eram os nossos defeitos, que ele levou para a cruz. E a sua morte de expiação, porque naquele tempo quem morria crucificado era maldito, porque a morte na cruz era uma maldição. A morte na cruz para os judeus, para o povo da época, para os romanos,
era uma maldição. Então quem morria na cruz crucificado era tido como maldito, como uma maldição que era lançada sobre a pessoa. Mas Jesus, ele sofreu calado. O nosso Cristo ressurreto, oh glória a Deus, aleluia, ele sofreu, ele foi traído, ele foi levado lá, foi julgado, foi condenado inocentemente pela política da época, pela guarda romana da época, pelos centuriões que faziam a guarda ali do rei Herodes e do rei Pilatos. Todos ali o acusaram, todos ali fizeram que o que? Ele fosse condenado. E ali, logo na sexta-feira, já com a coroa de espinho enfinhada no seu crânio, cravados espinhos na sua fronte, no seu couro cabeludo, aquela espinho entrou em todos os lugares da sua cabeça, colocaram uma capa escarlate nele, colocaram ali todos os apetrechos necessários para levar a cruz, e colocaram ele para carregar a cruz até o lugar da crucificação. Aquele caminho que os condenados faziam se chamava Via Dolorosa. Dali do palácio até lá, na onde era crucificado, o condenado percorria alto mar para ser exatamente necessário e preciso. Da onde estava ali no pátio do palácio até na onde era a crucificação, eles percorriam em torno de 500 a 600 metros com aquela cruz nas costas, até chegar ali no lugar da crucificação. Mas quando no meio do caminho, já exausto do caminho, já cansado do caminho, já com sede, já cansado, os seus nervos, eu creio, porque Jesus, ele assumiu uma forma corpórea humana. Jesus, ele passou por tudo isso sentindo uma dor humana no seu corpo, porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne, o verbo se fez carne. E ali eu vejo cristão, amigos, irmãos, toda a nossa geração, Jesus carregou aquela cruz, mas no meio do caminho, aquela cruz, ela pesou. No meio do caminho, aquela cruz, comece a imaginar comigo agora, aquela cruz do nosso Mestre, do nosso Cristo, ela pesou, ela levou o nosso Jesus ao chão, oh aleluia. Mas ali os soldados olhou para cá, olhou para lá, e se deparou com um homem chamado Simão Cirineu. Aquele homem que vinha vindo do campo, ele estava trabalhando já cansado também, já exausto também, mas ele se encontrou ali com Jesus, estava no destino de Jesus e no destino daquele homem Cirineu, para encontrar com o nosso mestre naquele exato momento, porque ele foi dirigido pelo Espírito Santo, e constrangeram ele a levar a cruz de Jesus. E aquela cruz foi lançada ali nos ombros daquele homem, Simão Cirineu, para que ele levasse a cruz. Esse Simão Cirineu era da cidade de Cirene. Esse Simão Cirineu era pai de Rufus e de Alexandre. Pai de Rufus e de Alexandre. Esses mesmos que lá na frente o apóstolo Paulo mencionou deles em uma de suas cartas, agradecendo a eles pela grande e importantíssima ajuda que Simão Cirineu, o pai de Alexandre de Rufo, tinha feito ao nosso Senhor Jesus. Mas eu vejo aqui, ele pegou a cruz de Jesus e levou até no Gólgota, que mais perto da tradução significa lugar da caveira. Oh, Jesus Cristo, ali eu vejo uma coisa, sem esta cruz, nada feito. Sem essa cruz que Simão Cirineu levou para Jesus, nada feito. Sem esta cruz que esse homem levou até no Gólgota, não teríamos nada.
O que, pregador? Cada um de nós temos uma cruz. Vamos dividir essa mensagem em duas etapas. A primeira etapa é o seguinte: sem esta cruz não teríamos salvação. Sem esta cruz que esse homem carregou para Jesus, não teríamos o batismo com o Espírito Santo. Sem essa cruz que esse homem carregou para Jesus, não seríamos ligados novamente até a Deus. Sem esta cruz que esse homem carregou, não teríamos a oportunidade de salvação. Sem esta cruz que esse homem carregou, não teríamos jamais o perdão, porque de Jesus a Malaquias, vemos ali que Deus ficou 450 anos sem se locomover, sem fazer ou manter qualquer tipo de relacionamento, sem fazer qualquer tipo de ligação ou de diálogo com o homem na terra. Mas vejo aqui uma coisa importantíssima: Jesus veio e aquela cruz causou um impacto sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Sem esta cruz, foi esta cruz que causou um medo terrível no nosso inimigo, no inimigo da nossa alma. Foi lá na cruz que Jesus foi humilhado, foi lá na cruz que ele foi crucificado, foi lá na cruz que ele foi levantado, foi lá na cruz que ele foi cuspido, foi furado o seu lado, foi lá na cruz que ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Foi lá na cruz que ele disse para o ladrão da direita: hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Foi naquela cruz que ele estava ali crucificado, o seu lado furado, ali esvaindo-se em sangue, a sua cabeça derretendo ali em sangue, porque os espinhos tinham furado o seu couro cabeludo. Foi naquela cruz ali que deu para você, amigo, para mim, para você, humanidade pecaminosa, a oportunidade de chegar até Deus, porque o próprio Cristo disse assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus a não ser se passar por Jesus primeiro. E aí vemos uma situação: sem essa cruz nós não conheceremos Deus. Sem essa cruz nós não teríamos o perdão. Sem essa cruz nós não teríamos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Sem essa cruz nós não teríamos na terra o Consolador, que é o Espírito Santo. Sem essa cruz nós não teríamos vivenciado milhares e milhares de milagres e de curas e prodígios ao longo da história do Evangelho. Sem esta cruz de Cristo nós não conseguiríamos ver milhares e milhares de conversões, mudanças na vida das pessoas, pessoas que se auto-regeneraram, mudaram o seu convívio, mudaram a sua vida, mudaram o seu dia a dia. Sem essa cruz que Jesus morreu, nós não teríamos e nem seríamos ligados novamente, porque até ali de Jesus todos viviam debaixo da lei, a lei de Moisés, a lei do velho pacto mosaico, a lei do velho pacto mosaico, a lei do velho pacto dos 10 mandamentos, a lei que escravizava o homem. Mas lá naquela cruz, oh, glória a Deus, lá naquela cruz superabundou a graça. Foi lá naquela cruz que Jesus aboliu as leis. Foi lá naquela cruz que ele nos deu a permissão novamente de se achegar a Deus. Foi lá naquela cruz que Jesus deu ao homem, mulher, macho ou fêmea, preto, branco, credo de qualquer raça, nação ou língua, que ele deu a oportunidade e abriu espaço para o homem se achegar na presença de Deus novamente. Foi naquela cruz que Jesus, ele nos ligou novamente a Deus. Até no dia em que Jesus foi crucificado, toda a humanidade da época vivenciada ali, vivia debaixo de leis. Vivia debaixo das leis, não podia trabalhar no sábado.
não podia isso, não podia aquilo, não podia fazer nada. Mas quando Jesus veio, ele aboliu as leis. A morte de Jesus não foi simplesmente uma expiação, não foi simplesmente um sacrifício. A morte de Jesus nos tirou da lei e nos levou para a graça. E a graça é essa que hoje nos dá certeza de vivermos na expectativa que Ele virá buscar a sua igreja. Aleluia! Quantas pessoas hoje têm desistido de Deus? Tem deixado a sua cruz de lado? Quantas mulheres têm abandonado o seu marido porque ele é uma cruz? Quantos maridos têm abandonado a família porque a família é uma cruz? Quanto relacionamento tem se tornado uma cruz porque tem pesado a convivência? Quantas igrejas não têm o amor o suficiente na cruz e abandonaram a veracidade e a autoridade do Evangelho e têm deixado de pregar o Evangelho como ele tem que ser pregado, estão afrouxando, e aí toda aquela expiação, todo aquele sofrimento, toda a autoridade que veio sobre a cruz para empunhar sobre a humanidade o peso da cruz de Jesus. O peso da cruz de Jesus está sobre os nossos ombros. Jesus não morreu porque achava bonito. Jesus não morreu. Há alguns teólogos na terra que diz que Jesus, na hora da crucificação, por ser filho de Deus, ele tirou ali toda a estrutura psicológica e humana e se revestiu de glória e de poder para não sentir dor. Negativo, ele sentiu tudo, ele sangrou, aleluia. Na hora que estava crucificado, ele disse para o soldado: eu tenho sede, me dá água para beber. Mas eles levaram uma esponja molhada no vinagre e deram para ele o vinagre em vez de água. Eita Jesus, como nosso Cristo sofreu naquela cruz. Quantas pessoas têm desistido do Evangelho por causa de uma cara feia? Quantas pessoas têm desistido da igreja porque o pastor não deu oportunidade? Quantos obreiros têm desistido porque ele mal chegou no Evangelho, já quer ser pastor, já quer ser missionário, já quer ser pregador, já quer subir no altar, já quer rodopiar? Para tudo ao seu tempo determinado. Valorize o sacrifício de Cristo na cruz por você. Valorize o sacrifício que Ele sofreu. Calma o teu coração, calma o teu coração. Ele mesmo disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. O que está acontecendo com a humanidade? A humanidade esqueceu-se do sacrifício. A humanidade esqueceu-se da veracidade, a autoridade que foi feita ali na cruz do Calvário. Na hora que Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e Deus ali automaticamente tirou o espírito dele do corpo, e naquele momento ele desceu às partes mais baixas da terra. Lá no inferno ele desceu como um raio de luz e chegou lá embaixo e pisou na cabeça da serpente, o grande demônio Satanás. E ele disse assim: nas minhas mãos foi entregue todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Oh, oh Deus, tu és glorioso. E na mesma hora ele pediu assim ao demônio, dizendo: dai-me aqui a chave da morte, a chave do inferno. O que é isso? Ele sofreu, mas foi glorificado. Ele sofreu, mas foi exaltado. E o Deus Pai Trino Todo-Poderoso o levou em glória e disse assim: eu te dou um nome que é sobre todos os nomes.
Por isso que não há nome maior do que o nosso Cristo. Não há um nome que tenha mais poder do que o nosso Cristo. Não há nome que cause mais impacto, mais medo sobre a hoste maligna do que o nome do nosso Jesus. Porque o nome dele é sobre todos os nomes. Valorize, valorize, valorize o sacrifício feito na cruz. Não desanime de Cristo por causa de uma cara feia, por causa do teu vizinho, do teu parente. Não abandone o evangelho por qualquer coisa, por nada. Alguém morreu por você, alguém pagou um preço inocente para te dar a opção, o livre-arbítrio de salvação ou de perdição. Não abandone Jesus por nada nesta terra. Não abandone a ousadia de vivenciar a glória, porque o ser humano tem duas saídas: ou viver a eternidade com Cristo, ou passar a eternidade sem Ele. Por isso, nesta manhã, a cruz de Cristo, sem ela, nós não estaríamos aqui. Sem ela, nós não estaríamos aqui. Oh, aleluia! Esta cruz, ela foi falada lá no Éden. Esta cruz já foi prometida lá no Éden. Como assim, pregador? Quando Jesus, ele disse à serpente: olha, serpente, da mulher nascerá um que pisará na tua cabeça. Oh, aleluia! Porque Deus sabia que a serpente tinha enganado a mulher, mas Deus também disse para a serpente: olha, serpente, da mulher nascerá uma semente que pisará e esmagará a tua cabeça. Por isso que na hora que Jesus morreu na cruz, ele desceu lá embaixo e pisou a cabeça da serpente para se cumprir aquilo que o nosso Pai tinha dito lá no Éden. Grandioso és o nosso Deus, aleluia! Valorize, valorize, valorize. Querido irmão, querido amigo, valorize a expiação, o sacrifício do nosso Mestre na cruz. Fique com esta palavra no seu coração. Fique com esta palavra no seu coração. Muitas pessoas têm largado porque têm se acusado, têm recebido calúnias, difamações e têm abandonado a cruz. Jesus, quando foi condenado pelo sacerdote Caifás e Anás, em momento algum, os dois sacerdotes olhou para ele e viu nele alguma culpa, mas mesmo assim o acusou, mesmo assim o condenou inocente, tanto Caifás como Anás. Os dois sacerdotes da época condenou o nosso Cristo. Quantas pessoas hoje inocentes estão sendo condenadas nas igrejas? Quantas pessoas hoje em dia, nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos, no meio social, no convívio, nas cidades, estão abandonando a fé, estão se matando, se suicidando por causa de uma calúnia, estão largando a sua fé, estão largando a sua cruz, estão seguindo e servindo há promessas inválidas, há promessas inacabadas, há promessas de um evangelho fajuto, de um evangelho mentiroso. Abra o teu olho, vigia crente, vigia servo, para que ninguém tome a tua coroa. Não esqueça o sacrifício de Jesus. Guarde esta palavra ao seu coração. E eu te convido logo mais às 14h estaremos em uma live ao vivo pelo Facebook. Deus tem uma palavra para o seu coração em nome de Jesus. Quero fazer uma oração por você neste momento. Senhor Deus e Pai, entra agindo nas almas, nas vidas, nos corações das pessoas. Entra agindo grandemente com autoridade e poder. Dá, ó Deus, um renovo. Dá, ó Deus, força para cada pessoa, para resistirmos às tentações, para resistirmos às acusações, às calúnias do dia a dia,
para resistirmos a perseguições, ó Deus, que sofremos. Oh, Jesus, entra nas causas impossíveis, como naquela cruz que tu morreu inocente, meu Cristo. Nos livra, nos dá suporte físico, mental e espiritual para aguentarmos a nossa cruz do nosso dia a dia, porque a tua palavra diz que cada um tem que levar a sua cruz, cada um tem que tomar a sua cruz, porque tu mesmo disse: toma a sua cruz e segue-me. Oh, aleluia! Grandioso Cristo e poderoso Deus, eu te agradeço nesta manhã de domingo, nesse dia 4, entra causando impacto de livramento, de bênção, de vida, de vitória, na casa das pessoas, nos casamentos, nos relacionamentos, nas famílias, que esse domingo venha ser de bênção sobre as vidas. E às 2 horas, em nome de Jesus, estaremos em uma live ao vivo pelo Facebook para trazer mais uma palavra de Deus para os corações desta humanidade, em nome de Jesus. Muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.